As 7 leis herméticas, elas foram escritas pelo Hermes Trismegisto, tá? E estão aqui, ó, nesse livrinho, O Kybalion. As 7 leis herméticas, elas são leis universais, tá? Que regem o mundo. E se você quer viver numa potencialidade máxima, né? E de uma forma mais harmônica, mais leve, é muito importante que você dedique um tempo para estudar sobre as leis herméticas, certo? Eu fiz uma coluna aqui para não deixar faltar nenhuma informação para vocês, tá bom? E as leis herméticas, elas são 7 leis. A primeira lei, né, que é a lei do mentalismo. A segunda, a lei da vibração. A terceira, lei da correspondência. Quarta, lei das polaridades. Quinta, lei do ritmo. Sexta, lei da causalidade, conhecida como causa e efeito, famosa causa e efeito. E a sétima, lei do gênero. Vamos lá, então, começar esse resumão? Então, vamos lá. Bom, a lei do mentalismo, ou lei da potencialidade pura. Ela diz o seguinte, que tudo que existe foi criado primeiramente no mental. Então, gente, o universo, ele é mental. Tudo que existe antes de ser materializado, ele foi criado pela mente. Mesmo o universo foi criado pela mente de Deus, certo? Para quem acredita em Deus, que eu acho que a grande maioria dos meus alunos acreditam em Deus, independente de qual Deus, certo? Então, toda ideia, por exemplo, uma cadeira, né? A cadeira, ela foi um dia criada na mente de alguém que depois executou, né, a mão de obra e materializou ela. O celular, ele foi criada a tecnologia por alguém, né? A ideia, né, surgiu para aí assim em diante começar a surgir a forma de construção e se materializar o celular, certo? Então, o universo, ele é mental. É importante que você entenda isso. E cada pessoa, cada ser, ele tem um universo em si. Olha isso como é poderoso, gente. Então, a sua mente, ela cria a sua realidade. É meio assustador isso, eu entendo. Mas isso é o mentalismo. Essa é a principal lei. Então, é a primeira e a principal, porque você tem que entender isso. Então, tudo aquilo que você vivencia hoje, um dia foi criado pela sua mente, tá? Por isso que eu coloquei aí o módulo sugadores de energia, né? Que a gente fala de pessoas que sugam a nossa energia, mas também a gente vai alimentando a nossa mente com conteúdos que vão construir uma realidade que não é a realidade que a gente gostaria de viver. Então, a gente tem que prestar muita atenção com o que a gente tem alimentado a nossa mente, tá? Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês. Se você tem um sonho, se você tem uma ideia, é porque isso já foi te dado. Então, quando você tem um desejo forte de realizar alguma coisa, positiva, óbvio, né? É porque isso já é seu, você já tem a criação mental disso. Então, para se materializar, só depende de você estar na mesma energia do que você deseja, né? Porque não adianta você desejar viver uma vida harmoniosa, com bons relacionamentos, em paz, se você dentro de você vibra o tempo todo no oposto, em vibrações mais baixas. Lembra da escala, né, energética? Então, se a gente quer se sintonizar com o amor, se a gente quer se sintonizar com a alegria, a gente tem que vibrar nessa mesma energia. Por isso que quanto mais você doa, mais você recebe, né? Às vezes a gente espera muito receber do outro, né? E a gente não dá. Ah, ele não tá fazendo para mim, então eu também não vou fazer para ele, né? Só que na verdade você tá contribuindo
para gerar mais escassez daquilo que você deseja. Então esteja atento, atenta para isso, certo? E é importante, tem um axioma aqui que eu gosto de grifar e eu vou compartilhar com vocês, que diz que só o mago, ele sabe que a realidade é mental. Por isso, ele consegue fazer a mágica acontecer e transformar o que está à sua volta. Então, a partir do momento que você entende que tudo é um reflexo da sua mente, né? Você melhorando os seus pensamentos, melhorando, nutrindo melhor as suas escolhas, você vai fazer a mágica acontecer e transformar a sua realidade. Olha que maravilha, né? Como fica mais leve a coisa. Lei do mentalismo, né? Segunda lei, lei da vibração. Bom, agora vocês vão ficar boquiabertos, porque todo mundo só fala na lei da atração por causa do filme O Segredo, né? Mas, na verdade, a lei da atração, ela é uma lei secundária da lei da vibração. Por isso que muita gente fica lá tentando praticar a lei da atração e não consegue materializar o que deseja. Porque se você não está vibrando na mesma energia do que você deseja, não tem como você atrair o que você deseja. Não adianta você querer algo e vibrar diferente desse algo que você deseja. Então, a lei da atração, na verdade, ela é uma sublei, né? É uma lei secundária da lei da vibração. E a lei da vibração, ela diz que tudo vibra no universo, nada está parado. E se você pegar aquele laser, sabe aquela canetinha laser, e você apontar para alguma parede, você vai ver, você vai perceber que se movimenta, porque na verdade tudo tem uma vibração energética, tá? Pode fazer o teste, aquelas canetinhas de laser que foi até proibido, né? Por um tempo, não sei se ainda é, mas você ainda acha. Faz o teste que você vai perceber. O átomo nunca para. Olha, o que os cientistas já tentaram paralisar um átomo, e eles até hoje, o dia da gravação desse vídeo, não aconteceu. Então, é uma coisa assim que, até o momento, só o que foi comprovado é que nada nunca para um átomo, certo? O universo, ele está em constante movimento de vibração. A Terra gira, né, o tempo todo. E quando você domina a lei da vibração, você domina as manifestações do universo, entendendo que não adianta você querer algo apenas, você tem que vibrar na mesma sintonia. Por isso que os grandes mestres, eles sempre dizem o seguinte: se você quer ser rico, ajude alguém a ficar rico. Se você quer ser amado, ame, né? E assim por diante. Então, a gente tem que vibrar na sintonia do que a gente deseja, certo? Na mesma vibração. Terceira lei, lei da correspondência. Bom, a lei da correspondência é uma lei pouco comentada, sabe? E nela que você vai compreender os planos da materialidade. Isso mesmo. Os universos paralelos, né, as dimensões e como e onde ficam. Essa lei que explica o plano superior e o plano inferior, né? Todas as vezes que você faz uma elevação vibratória, que você se conecta, né, com o seu eu maior, você faz isso no plano superior, né? Tudo aquilo que é criado, né, é criado aonde? No plano superior, na potencialidade pura, lá na lei do mentalismo, lembra? Então é importante você ter essa clareza, que tudo que se cria primeiro no plano superior, para depois haver uma manifestação na Terra. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa pede algo, né? E aquilo já é dela. Porque quando você tem um desejo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você começa a ver a necessidade de você ter um carro.
E você quer muito ter um carro, só que você não consegue fazer agora uma compra à vista e você só vê a possibilidade de você ter esse carro se você financiar esse carro, né? Só que você vai ao shopping e no shopping tá tendo um sorteio, vai sortear um carro. Mas você não preenche o cupomzinho, porque a sua única possibilidade que você enxerga é de financiar o carro, para se ter um carro. E aí o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que quando você deseja algo, né, começa a despertar aquela vontade de você fazer algo na sua vida, isso já é seu. Só que o que acontece é que a gente vibra numa energia diferente, na energia da escassez. E muitas vezes a gente não se permite receber as coisas de uma forma mais fácil. Por exemplo, se você for lá e preencher o cupomzinho, o carro seria seu, você não precisaria entrar numa dívida. Mas muitas vezes a gente não enxerga a possibilidade da facilidade, somente a da dificuldade. E às vezes a gente pede e tá vindo, tá se materializando pra gente. Só que aí o que acontece? Você tá fazendo tudo direitinho, tá vibrando na mesma energia, aparece um obstáculo. Aí você cai a sua vibração. Aí automaticamente você faz algo que transgride uma lei universal e barra esse desejo de se materializar. Aí quando você começa a melhorar a sua energia, que o desejo começa a descer mais um pouquinho, acontece algo, você burla outra lei, cria outro obstáculo e assim por diante. Então é importante você entender esse ponto, que a sua energia tem que estar o tempo todo vibrando de forma harmônica com as leis universais e com o que você deseja. Senão, não materializa. Certo? Quarta lei. Lei das polaridades. Bom, tudo tem o positivo e tem o negativo. Yin Yang, né? Escuro e claro. Tudo tem subpolos. 2 polos, positivo e negativo. Direito e esquerdo. Alto e baixo. Os contrastes que acontecem durante a vida. E essa lei, ela explica os porquês do mal, né, na Terra. Que, na verdade, nada é totalmente negativo. Tudo pode ser ressignificado. Mas, Juliana, você está falando que um abuso, por exemplo, infantil, ele tem alguma coisa de positiva? Sim. Se você procurar fazer uma ressignificação, aquilo que poderia te destruir, que poderia te levar ao fracasso, pode ser o empurrão para você transformar gerações, para te fazer forte. Então lembre-se sempre que nada é totalmente negativo, assim como nada é totalmente positivo. É muito importante você fazer uma ressignificação. Quanto mais rápido você faz uma ressignificação, mais rápido você eleva a sua vibração e você transforma aquilo que seria um karma em um dharma na sua vida, certo? Por isso que eu digo, leia o livrinho na íntegra, é importante, tá bom? Quinta lei, a lei do ritmo. Já ouviu falar no pêndulo do universo? Que quando ele vem levando tudo. É que nem uma onda no mar, né? A onda forte, ela vem, te derruba, né? E quando ela volta fraquinha, né? Essa é a lei do ritmo, é a lei do pêndulo, né? O pêndulo universal. O universo se move em elos de tempo, tá? Em ritmos pendular. Por isso que tem altos e baixos na nossa vida. Por isso que não tem como a gente se manter na mesma energia o tempo todo. Por isso a importância da gente se autoconhecer
e da gente se vigiar, ter os gatilhos, né? Ali a carta na manga, para quando começa a oscilar a energia, você conseguir, né, recuperar as forças que você perdeu. É por isso que é tão importante a gente estudar e se desenvolver. A lei do pêndulo, ela mexe até com as nossas emoções. Em um único dia, você pode estar extremamente feliz, como você pode estar extremamente triste, né? Você oscila, né? Essa lei, ela age em conjunto com a lei da polaridade, tá? Essas duas leis, elas agem junto. E o universo, ele se move sempre com um movimento pendular dentro da polaridade. Por isso que é muito importante a gente tomar as rédeas da nossa vida e tentar adequar os nossos atos, os nossos hábitos dentro das leis universais. E quando o pêndulo vem, que parece que começa a acontecer tudo ao mesmo tempo, você já reparou? É incrível, né, gente? Quando acontece alguma coisa desagradável, geralmente não é uma coisa desagradável, acontece várias circunstâncias. E aí, o que você tem que fazer? Nesse momento que o pêndulo tá vindo, você não tem que se desesperar. Você não tem que deixar a emoção negativa tomar conta de você. É o momento de você ter as cartas nas mangas, de você se conectar com o seu divino ser, de você abraçar aquela dor que você está passando naquele momento e fazer a ressignificação dela e falar, tá tudo bem, o que eu preciso aprender com essa circunstância e ter o foco na solução e não no problema. Quando o pêndulo vem, que acontece várias circunstâncias ao mesmo tempo que nos trazem dor, é um momento de teste, né? E quanto mais rápido você ressignifica a situação, e quanto mais rápido você toma as rédeas da sua vida e você olha para o seu objetivo e não para o problema, mais rápido você consegue se desviar desse pêndulo e não deixar que ele te devaste mais e mais, certo? Gente, isso tudo que eu tô falando para vocês, eu sei que não é fácil, mas a partir do momento que você tem uma atitude mental positiva e que você começa a tomar as rédeas da sua vida, você começa a ter uma outra visão. E é incrível como o universo, ele começa a conspirar para que você pratique tudo que você aprendeu e que você consiga ter mais força, ter mais discernimento para se desvencilhar de todo esse emaranhado que surge de tempos em tempos na sua vida, certo? Então, quando o pêndulo vier, tenha em mente que é passageiro. Ok, tá doendo, o que eu posso aprender com isso? Qual é a solução disso? E foca na solução. Anthony Robbins, ele sempre diz que o monstro a gente mata quando ele é pequeno. Se a gente deixar ele crescer, ele engole a gente. E quanto mais a gente olha para os problemas, para os desafios, maiores eles ficam. Então, foque na solução, certo? Sexta lei, né? A lei da causalidade. Famosa lei da causa e efeito, né? Ah, aqui se faz, aqui se paga, né? E assim por diante. Bom, é muito confundida essa lei com a lei da atração também, tá? Mas não tem nada a ver uma lei com a outra, né? A lei da atração, ela acredita que basta que você emane uma energia para você receber, o que você já aprendeu que não funciona bem assim, né? E aí as pessoas falam, mas a pessoa tá sofrendo, tá colhendo dificuldades porque ela tá emanando isso, né? Mas não é. A lei da causa e efeito, ela tem outro aspecto. Na realidade, a lei da causalidade, né? Ela explica o porquê que as coisas acontecem, né? E no geral, a gente só tem o conhecimento do efeito. Por isso que na psicoterapia integrativa, a gente foca tanto, gente, na causa. Porque geralmente os problemas
os problemas nos relacionamentos familiares, os problemas de saúde, né? Os problemas financeiros, eles são apenas os efeitos. Quando a gente trata lá a causa, a raiz do problema, esses efeitos, eles cessam, eles se transformam, tá? Então, a gente geralmente só tem o conhecimento do efeito, né? Mas a gente não entende qual foi a real causa, né? Então, na verdade, a pessoa, ela foca, o acidente de carro, as doenças, os roubos, mas elas não se aprofundam para saber o porquê disso. Mas por que a pessoa sofreu um acidente, né, de carro? Por que ela bateu o carro? Foi a falta de atenção dela? Foi a falta de atenção de alguém, né? Qual situação ela estava vibrando naquele momento que ocorreu aquilo? O que ela precisava aprender com aquela situação? As doenças, 98% das doenças físicas, elas são de causas emocionais. Quais são as cicatrizes emocionais que precisam ser curadas, né? Roubos, né? Problemas de percas financeiras, né? Qual é a sua visão diante do dinheiro? Como é que você tem manipulado os seus negócios? É baseado no ganha-ganha, né? Então, são questões que você deve se fazer e entender que todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida são apenas os efeitos, certo? E a sétima lei, última lei, a lei do gênero. Nossa, agora, né? Todo mundo fala em gênero, né? E agora a gente vai falar um pouquinho aqui da lei do gênero. Bom, tudo no universo tem energia masculina e feminina, tá? Então, tudo que cria, né? Tudo que multiplica é energia feminina. E tudo aquilo que precisa de garra, de força, de determinação é energia masculina. Não tem como você construir nada na sua vida, tá? Se você não tiver essas duas energias em equilíbrio. Você tem que usar, aplicar tanto a energia feminina como a energia masculina. Uma complementa a outra. Então, você vai entender a importância da energia feminina e da energia masculina no universo, né? Então, tudo aquilo que cresce, que frutifica, que multiplica, né? Que abraça, que acalenta, né? É energia feminina. E tudo aquilo que necessita de força, né? De suor, de garra, de trabalho, é energia masculina, tá? Você vai aprender a manipular as energias para manifestar os seus desejos da realidade, entendendo que tudo precisa ter essas duas energias. Não adianta você ter várias ideias, né? Que é a energia feminina, ideias vêm da energia feminina, né? Criatividade é energia feminina. Se você não executar o trabalho árduo, se você não colocar em prática, se você não arregaçar as mangas e ir para cima, que é a energia masculina, certo? Então, gente, olha, eu fiz apenas, né, aqui um resumo das 7 leis herméticas para você. Vou deixar aqui o PDF para vocês estudarem o livro Kybalion, certo? E entendam que quanto mais você compreender, tá? Quanto mais vocês compreenderem as leis herméticas, mais fácil vai ser você levar a sua vida daqui para frente, ok? Um grande beijo para você e até a próxima.